Oi, bom dia. Meu nome é Heloísa. Eu me formei em dezembro agora na FAO e eu trouxe um pouco da pesquisa que eu fiz no ano passado sobre encaixes em madeira japoneses. O meu trabalho no começo da pesquisa, eu queria, na verdade, elaborar peças de mobiliário utilizando os encaixes japoneses. E quando eu comecei a fazer esse levantamento, eu descobri que era muito difícil encontrar informações sobre os encaixes e como eles eram feitos. Então, o trabalho acabou se dividindo em duas partes. Uma mais teórica, onde eu fiz o levantamento mais de texto e de informações sobre esses encaixes. E acabei configurando ele de uma forma que ele servisse como base de informação mesmo. Algumas fichas didáticas com os dados suficientes para se entender como são feitos esses encaixes. E uma segunda parte mais prática, onde eu fiz essa exploração mesmo dos encaixes e adaptei utilizando ferramentas atuais. O meu trabalho é dividido em três partes principais. Essa parte de levantamento do tradicional, o processo da execução, como era feito antigamente, com as ferramentas, o porquê do uso da madeira, quais eram as condições do Japão na época. O levantamento dos encaixes, como que eu peguei essas informações e compilei tudo em uma ficha. E a adaptação desses encaixes para uma peça do banquinho girafa da Alina. Então, o processo da execução tradicional... primeiro eu peguei um pouco das condições do Japão antigamente, qual era a situação dele e o porquê que ele chegou a elaborar tantos encaixes complexos e por que tanto uso da madeira nas construções. A gente tem que o Japão é um arquipélago, então ele é isolado em relação ao território, o que dificulta muito o acesso a outros materiais. Ele não tinha muito acesso a metal e, em comparação, ele tinha muitas florestas, então tinha uma disponibilidade de madeira muito grande. E a madeira também ela tem um comportamento muito bom com terremotos, ela é flexível e os encaixes também serviam como alívio de esforços, então as construções costumavam resistir muito às intempéries. Também tinha a questão da religião, que é o shintoísmo, e depois o budismo, que era uma religião de respeito e harmonia com a natureza, onde o homem respeitava e entendia que a manifestação divina se encontrava na natureza, nos elementos naturais. Também a questão da disponibilidade dos materiais e a adequação a isso. Os encaixes começaram a se desenvolver e ficarem mais complexos com a escassez de madeiras maiores e de boa qualidade. Com isso, eles tiveram que utilizar madeiras mais novas, mais frágeis. E, para suprir essa dificuldade, eles começaram a elaborar muito mais os encaixes e, com isso, foi se desenvolvendo. E também o período do Edo. Foram mais de 200 anos de isolamento em relação ao continente, comercialmente. E nessa época, eles incentivaram muito o desenvolvimento da cultura própria. Então, elaboraram técnicas próprias de encaixe, de cerâmica e coisas tradicionais que a gente conhece hoje, nesse período de isolamento. Então, outra característica também que é importante para entender um pouco do processo tradicional dos encaixes são as características da madeira. Os japoneses, antigamente, com a religião, eles acreditavam que a madeira ela possuía um espírito e que o carpinteiro, quando cortava essa árvore, ele adquiria uma dívida com a natureza. Então, para suprir essa dívida, ele precisava utilizar o material da melhor forma possível. E para você utilizar o material, você precisa entender como ele se comporta para poder tirar proveito disso. Então, eu coloquei algumas características aqui. Primeiro é a contração da madeira. Então, a proporção de contração de 1:2 em relação ao eixo radial e o eixo tangencial, ele resulta no comportamento e como a madeira vai envergar depois de seca. Também o direcionamento das fibras da madeira para a união das peças. A madeira ela tem um esforço da base, sentido base e topo, e isso influencia muito em como a madeira vai se unir. Se colocar, por exemplo, a madeira base, ela tende a se afrouxar e se afastar uma da outra, então isso dificulta muito o encaixe. O local de nascimento da árvore também era muito levado em consideração. As madeiras que nasceram em topo de morros, elas costumam ser muito mais fortes e maiores, então elas eram utilizadas para estrutura. Em comparação às madeiras as árvores que nasceram em vale, elas eram muito mais frágeis e moles, então elas eram aplicadas na parte estética ou de acabamento, que não tinha função estrutural. E uma outra consideração que eu achei muito interessante quando descobri é que a orientação do tronco da árvore também era muito levada na hora da construção, porque a madeira ela reage com o ambiente eternamente. Então, eles mantinham a mesma orientação de nascimento da árvore no momento da construção, o posicionamento, para que a madeira continuasse se comportando da mesma maneira.
E a última consideração da parte tradicional são as ferramentas, que as ferramentas elas que dão forma, no final, ao encaixe. Então, entender como elas eram utilizadas e quais eram elas, quais eram suas capacidades e suas limitações, também ajuda a entender como que os encaixes foram desenvolvidos. Aqui eu coloquei algumas imagens. Acho legal também ressaltar a serra, que é muito diferente da ocidental, que o corte dela é feito no momento que você puxa a serra e não no momento que você empurra. Então, isso permite um corte muito mais preciso e que a lâmina seja bem mais fina. Então, os encaixes eles eram feitos com medidas milimétricas. Aqui outras ferramentas também. As plainas, acho que são muito conhecidas no manuseio da madeira. E os artesãos, eles acreditavam que a ferramenta era a extensão da sua mão. Então, eles tinham um cuidado muito precioso com essas ferramentas. O preparo dessas ferramentas antes do uso dela no corte da madeira era tão importante quanto a própria execução do encaixe. Então, depois desse levantamento da parte tradicional, eu fui atrás das informações para conseguir descobrir quais eram os encaixes e como eles eram configurados. Então, eu usei esses 3 livros como base. Todos eles têm informação sobre os encaixes, assim, de certa forma, cada um complementa o outro. Ele tem informações muito mais técnicas, de medidas, desenhos, resistência. O outro ele vai muito para uma parte mais teórica e histórica dos encaixes e como eles eram utilizados. E um outro é um manual, na verdade, é um compilado a partir de um workshop feito com um artesão japonês. Posso passar? Então, a partir desses 3 livros, eu comecei a levantar os dados sobre os encaixes, fiz comparação de informação e fui pegando proporção e a lógica de pensamento para criar uma lista de encaixes. Então, eu consegui levantar 54 encaixes, 29 de prolongamento e 25 de conexão, mas, assim, no livro eles citam que existem 400, 500 tipos de encaixes diferentes. Assim, eu acho que é um pouco impossível conseguir levantar todos. E, a partir desse levantamento, eu determinei algumas características que eu julgo que são totalmente importantes para você entender a função e como é feito esses encaixes. Então, a categoria dele, se ele é de prolongamento ou conexão, se ele possui autotravamento ou não, se ele tem resistência, então isso determina também qual a finalidade do encaixe, se a questão estética, se a beleza dele no acabamento ele está considerado, porque alguns encaixes eles ficam visíveis, outros eles são escondidos, quais as medidas e proporções desses encaixes, os eixos de uso dele, alguns são só para eixos verticais, outros só horizontais, outros podem ser utilizados em todos os eixos possíveis. E qual é o processo de montagem também. Então, depois que eu fiz o levantamento de todas essas características, eu comecei a transformar a linguagem para uma linguagem mais visual e um pouco mais fácil para se compreender. Então, eu comecei a criar algumas fichas para cada encaixe. E para fazer isso, eu criei alguns ícones para entender um pouco das características que eu citei anteriormente, para que ao visualizar as fichas fosse mais fácil de você entender qual a finalidade desse encaixe, comparar com os outros e conseguir, de repente, fazer uma seleção de acordo com o interesse. Aqui eu coloquei alguns exemplos das fichas que eu fiz. Eu não coloquei todas, mas eu trouxe o livrinho depois, se alguém quiser olhar. Esse encaixe é o rabo de andorinha, acho que é o mais comum, assim, no Ocidente também. Ele é muito utilizado em pisos. E aí na ficha eu coloquei um pouco da parte histórica dele, os ícones para ter essa comparação das características. Eu coloquei as peças separadas para ter noção do volume dela e também como ela fica no acabamento, o desenho que ela forma quando montada. O processo de montagem também e as medidas e proporções para que seja possível reproduzir e explorar. E das fichas que eu criei também, eu gerei um QR Code e disponibilizei no 3D Warehouse do SketchUp, para que as pessoas que quisessem explorar e utilizá-las pudessem ter acesso ao modelo e poder manusear. Então aqui eu coloquei alguns tipos diferentes. Esse encaixe já é bem mais complexo e ele tem uma resistência de até 4.000 quilos. Ele é utilizado para vigas e tem um desenho muito diferente e tem várias variações desse encaixe também. Cada um tem um acabamento diferente e ajuda no travamento de uma maneira diferente também. Esse aqui é um encaixe de pilar que eu achei muito legal, que ele é especificamente do castelo de Otemon em Osaka. Ele foi feito para lá, tem um desenho super limpo e o travamento se dá pelo corte diagonal das formas.
E a questão estética dele é muito interessante, porque quando ele está montado, a ideia é que ele lembre as montanhas no desenho. Esse aqui é um outro tipo de encaixe que é usado para criar as paredes de vedação. E além de fazer a vedação, ele também é estrutural, porque ele ajuda a estabilizar os pilares. Então, nos livros eles falam que eles levantam os pilares e logo depois eles colocam esse travamento para os pilares se estabilizarem e daí eles continuam a construção. E esse último é um dos mais complexos que eu consegui levantar, que é encaixe viga-pilar. Tem uns recortes bem complexos, que é bem estrutural também, e tem um outro encaixe que é o encontro de duas vigas diferentes. Então, é ligação tripla. E aqui é só como está disponibilizado no SketchUp. Pelo QR Code, ou acho que procurando no próprio 3D Warehouse, dá para achar. E depois desse levantamento, eu fui para a parte prática, que era o que eu queria fazer, na verdade, desde o começo, que foi adaptar esses encaixes com as ferramentas que eu tinha atualmente para novos usos e novas situações. Então, eu peguei e usei o laboratório de marcenaria que tem na FAO e eu usei a fabricação digital com a CNC Router, que é uma máquina de corte com, tipo, a ponta da parafusadeira, né? E aqui eu só coloquei a comparação das adaptações que foram necessárias, que é muito importante entender que quando você muda a ferramenta, também muda as capacidades e limitações dela, então a forma também acaba mudando. Então, em comparação com o encaixe tradicional, o encaixe final ele acaba ficando mais achatado, por causa do alcance de corte da fresa, e arredondado também, porque a peça é cilíndrica. Então, depois que eu fiz esses testes de adaptação, eu peguei um modelo base para servir como referência para eu adaptar esses encaixes. E eu ia usar a cadeira girafa como referência, porque tem disponível lá, eu conseguia tirar as medidas, comparar e tudo mais. Só que ela tem uma inclinação no encosto que eu não encontrei nos encaixes, e eu ia ter que praticamente criar um encaixe novo para conseguir suprir essa necessidade. Então, eu acabei indo para a forma do banquinho girafa, que tem uma configuração muito parecida, mas que me permite testar os encaixes nessa adaptação. Aí, aqui eu coloquei um pouco do processo que eu fiz da adaptação, que eu desmembrei o banquinho, eu peguei as peças, entendi um pouquinho como é que elas eram encaixadas, selecionei alguns encaixes que eu joguei que poderiam suprir essa necessidade, que foi o Hira, Roso e o Oire. E a partir disso eu criei as adaptações para corte da fresa. Então as peças elas tiveram que ser divididas no meio para conseguir fazer o corte interno e posteriormente elas foram coladas. Elas também adquirem o formato todo arredondado por causa do corte. E aqui o processo de montagem, de colagem dessas metades e junção das peças. E o banquinho finalizado com os encaixes. E aqui eu coloquei a comparação um pouco para ver como é que ficou o acabamento, o desenho que o encaixe forma quando montado em relação ao modelo original que eu usei como referência. E é isso.